Como eu falei para você, cá estamos nós falando um pouco de questões de motivação da banca CESP. Uma pergunta que já apareceu para mim, Marco, qual é a banca que a gente mais tem questões, né? Qual é a banca que a gente mais tem questões de motivação? CESP aparece bastante, mas FCC é a banca que mais prefere, nesse caso aqui, né? Que mais gosta do tópico motivação. Vamos lá. Nossa primeira questão, joga na tela para que a gente converse um pouquinho sobre ela. Conforme a teoria de Maslow, o comportamento do ser humano pode ser explicado pelas suas necessidades e pelos seus desejos, os quais se tornam fontes de motivação. De acordo com essa teoria, vamos lá. A terceira camada da pirâmide de Maslow se refere às necessidades de associação, que refletem as necessidades do indivíduo em termos sociais, como amizade e socialização. Certo ou errado, pessoal? Tenho lá a pirâmide maslóvica, começo com fisiológica, segurança, sociais, ego, estima e sucesso, realização pessoal. Então, por enquanto, a letra A está bem bacana, então vamos conservar essa letra como uma letra possível. B. As necessidades humanas dividem-se em dois grupos, necessidades de sobrevivência ou pirâmide, ou primárias, e as necessidades adquiridas ou secundárias. Sobrevivência não, nem adquiridas. Tá? Primárias e secundárias, correto. Mas estaria errado porque ele propõe de maneira errada ali. As necessidades humanas precisam ser satisfeitas por completo, para somente então surgir outro nível de satisfação. Não, né? As necessidades anteriores precisam ser satisfeitas para surgir outras necessidades, não outro nível de satisfação, correto? As necessidades de autoestima estão relacionadas à realização do potencial do indivíduo? Não. As necessidades de realização pessoal estão relacionadas à realização potencial do indivíduo, certo? E todos os indivíduos que alcançam o topo da pirâmide, todos os indivíduos alcançam o topo da pirâmide em relação às suas necessidades. Também não, né? Diria que uma fatia bem pequena vai chegar ao topo da pirâmide. E mesmo que você chegue ao topo da pirâmide, em determinado momento, uma das necessidades abaixo vão submergir e você vai acabar tendo que satisfazê-la. Então, errado aqui também. Sobra pra gente, obviamente, a letra A. A terceira camada da pirâmide de Maslow se refere à necessidade de associação, se refere à necessidade de socialização, necessidades sociais e reflete a necessidade em termos sociais, como amizade, socialização, relacionamento amoroso e tudo mais. Então essa seria a intermediária, né? A camada intermediária, a terceira camada de Maslow. Tranquilo essa questão, né, pessoal? Mais uma. Acerca da prestação de serviços públicos no Brasil. Julgue os itens a seguir. Promover a motivação de indivíduos significa proporcionar a satisfação de suas necessidades em termos hierárquicos. Necessidades de estima são prioritárias em relação às necessidades sociais. Bom, vamos lá. Primeiro ponto importante. Mesmo que eu tenha um entendimento maslóvico, eu tenho a minha pirâmide aqui, vou fazer de novo. Primeiro é fisiológica, segurança, sociais, estima ao ego e realização pessoal. Correto? Ele disse para mim o seguinte, que as necessidades de estima, que estão aqui, são prioritárias em relação às necessidades sociais. É o contrário, né? Lembra, a hierarquia ela se dá de baixo para cima. Então as necessidades sociais são prioritárias em relação às necessidades de estima. Por isso que eu digo para você, por isso está errado, tá? Por isso que eu digo para você que tão importante quanto você conceituar e lembrar do conceito é você exercitar para você ter na sua mente a pirâmide e que você possa acessá-la com uma certa facilidade, tá bom? Então, nesse sentido, é importante que você consiga acertar as questões que carregam para essa linha. Tá? Então não se preocupe quando a gente fala aqui Marco, eu preciso decorar. Não é questão de decorar, você tem que ter na sua mente
essa pirâmide, porque você percebe que ele não coloca a pirâmide para a gente, mas obriga você a mentalizar a pirâmide e saber qual ponto da pirâmide se encontra a questão ou o posicionamento que ele propôs para a gente. Opa, foi errado, agora, vamos lá. O setor de gestão de pessoas de determinado órgão público, alarmado com altos índices de rotatividade. O que é índice de rotatividade? Caso você queira escrever no seu material, ou turnover, tá? Rotatividade igual turnover é nada mais, nada menos do que a quantidade de vezes que eu preciso contratar novas pessoas, né? A quantidade de demissões e contratações. Tem determinadas empresas que têm alto nível de rotatividade, normalmente o McDonald's da vida. Ninguém faz uma carreira de anos no McDonald's. Então, uma vez que o indivíduo é contratado pelo McDonald's, passa um ano ali, depois ele sai e entra outra pessoa no lugar dele. Então, isso é rotatividade. E abstencionismo nada mais é do que falta. Tá? Pessoas que faltam. Alto índice de falta no trabalho. Recentemente, constatados no órgão, decidiu intervir no caso. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que segue. Quando da investigação da motivação dos servidores para assiduidade é a frequência com que eles vão, o setor de gestão de pessoas deverá avaliar práticas organizacionais de recompensa à assiduidade e de punição ao abstencionismo e o nível de tolerância dos servidores em geral para faltas e atrasos, além de metas, objetivos e atitudes dos servidores faltosos. O que ele propõe para a gente? Uma organização deflagrou que ele tem um alto nível de faltas e que ele precisa demitir e contratar muita gente. Ao perceber, ao deflagrar isso, a organização pensou, poxa, preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E algumas práticas passam a ser avaliadas. Primeiro, recompensar os indivíduos que vão frequentemente, os indivíduos que são assíduos. Segundo, punir o indivíduo que se abstém, punir o indivíduo que falta. Terceiro, dar um nível de tolerância, ou seja, é possível você faltar 1, 2 dias no mês e trabalhar com metas e objetivos para que esses indivíduos que faltam sintam-se estimulados a frequentar a organização. Então é correto ou não essa avaliação feita pelo organismo de gestão de pessoas? Corretíssimo. Tá? Se eu tenho problemas com faltas e principalmente com turnover, eu beneficiar as pessoas que são assíduas ou, né? Colocar as duas ou somente uma das políticas também valeria. Punir os indivíduos que faltam é uma possível e extremamente válida solução nesse sentido. Beleza? Maravilha. Então, corretíssima essa questão. Para elevar o nível de motivação no trabalho, a organização Alfa implementou um plano de carreiras, com vistas a possibilitar a realização pessoal, o progresso funcional e o crescimento profissional de seus funcionários, mas não adotou quaisquer ações de melhoria das condições de trabalho, da remuneração e do relacionamento interpessoal. A organização Beta, por sua vez, procurou motivar suas equipes por meio de uma sistemática que visa reconhecer, na avaliação de desempenho, o esforço de cada um e premiar os bons desempenhos com recompensas consideradas significativas para os funcionários. No que refere às teorias motivacionais, as organizações Alfa e Beta adotam respectivamente. De novo, um terceiro formato de cobrança. Posso dar a teoria e perguntar qual que é, como eu posso dar exemplos. As questões de cobrança, que são estudos de caso, são bem interessantes e acabam consumindo bastante o concurseiro, porque você tem que interpretar o fato, tá? Então olha ali na tela o fato como ele aparece para a gente. Primeiro ponto que ele trabalha aqui na organização Alfa é o seguinte: um plano de carreira que possibilita a realização pessoal, o crescimento profissional, mas não melhora as condições de trabalho nem remuneração. Quando eu falo que determinado ponto não melhora a realização pessoal, mas não melhora a condição de trabalho, você concorda comigo que realização pessoal é fator motivacional e condição de trabalho é fator higiênico? Então eu estou referindo sobre a teoria dos dois fatores aqui.
Então, a organização alfa quer melhorar os fatores motivacionais, alcançando o nível de satisfação, e não vai se preocupar tanto com os fatores higiênicos relacionados à condição de trabalho. Então, o primeiro ponto, a teoria que ele trabalha é a teoria dos dois fatores. A organização beta vai reconhecer desempenho, ou seja, quem trabalhar cada vez mais vai ter uma recompensa. E cuidado, tá? Essa recompensa é significativa para os funcionários. Então, na busca de uma recompensa significativa, qual que seria a resposta aqui? Seria dois fatores e teoria da expectância ou da expectativa, tá? Então, aí seria o primeiro ponto que a gente poderia localizar. Quando falei de realização pessoal, falei de fatores motivacionais. Quando eu falei de fatores higiênicos, eu falei de condição de trabalho. E depois a teoria da expectativa, quando eu falo de melhorar o desempenho das pessoas e beneficiar essas pessoas com aquilo que elas acham que é bom, certo? Na teoria da expectância, é muito importante que o benefício que eu entrego para o meu colaborador seja visto por ele como algo bacana, tá? Não sou eu que estou dizendo que é bacana, é o colaborador que enxerga como algo interessante, como algo positivo, tá bom? Maravilha. Desempenho e satisfação do trabalho são resultados isolados, embora potencialmente interdependentes. Certo ou errado? Desempenho e satisfação, ou seja, eu posso ter, quando eu digo que eu posso ter uma coisa sem necessariamente ter a outra, eu trabalho o conceito de isolamento. Eu posso ter alto desempenho sem ter satisfação? Pode. Pode. Mas de maneira potencial, quanto maior a minha satisfação, maior é o meu desempenho. Então essa assertiva é muito correta. Desempenho é uma coisa, satisfação é outra. São elementos isolados. Mas potencialmente eu posso agregá-los em determinado momento. Quando por algum motivo eu perceber que quanto mais satisfeito eu estiver, eu gosto pra caramba de dar aula, então o meu desempenho em aula tende a ser maior. Mas desempenho é uma coisa, satisfação é outra. Correto? Maravilha. A satisfação no trabalho influencia o abstencionismo? Quanto mais satisfeito no trabalho que eu tô, mais eu falto ou menos eu falto? Há uma correlação entre satisfação do trabalho e falta? Claro. Naturalmente, se você não gosta do trabalho que você desempenha, você provavelmente vai ter uma alta taxa de abstencionismo. Do contrário, é a mesma coisa. Se você gosta do trabalho, se você se sente satisfeito no trabalho, você vai ter uma baixa taxa de abstencionismo. Beleza? Abstencionismo, então, correto. Abstencionismo, assim como turnover, tá? Ou rotatividade, são dois importantes indicadores que conseguem medir, claro, de uma forma mais acanhada, mas conseguem medir a satisfação no trabalho. Tá? Se os indivíduos não gostam de se manter naquela organização, eu vou ter alta taxa de rotatividade. Essa alta taxa de rotatividade, em um determinado momento, vai me delinear que, poxa, aqui não é bacana de trabalhar. Seja porque o problema é organizacional, ou porque talvez o problema seja as próprias pessoas, né? Ou a própria organização. Então, abstencionismo, assim como o índice de rotatividade, são dois importantes indicadores que representam, em uma certa medida, o grau de satisfação do indivíduo com o trabalho que ele desempenha. Beleza? Beleza. A motivação é um processo coletivo que envolve a intensidade, a direção e a persistência dos esforços da equipe do trabalho para o alcance de metas. Pensa bastante e me responde essa pergunta. Eu vou te dar 30 segundos, porque eu quero que você reflita sobre o que está escrito aí. A motivação é um processo coletivo que envolve intensidade, direção e persistência dos esforços da equipe de trabalho para o alcance de metas. Respondeu? Respondeu, né?
Agora eu vou grifar para você uma palavra e você vai fazer exatamente assim, ó. Bah! Ou, meu Deus, como é que eu não vi isso? Aconteceu esse fenômeno com você? Você acabou de se arrepender do gabarito que você colocou? Então vamos lá, vou te ajudar. Lembra que eu falei para você que a motivação é um elemento individualizado. Mesmo numa equipe de trabalho, o processo continua sendo individualizado. Por quê? Porque tem um grupo de trabalho aqui. Vamos pegar nós, 3 professores que estão dando a live agora aqui no Direção. Eu, o Daniel e o Marcel. A gente está trabalhando em grupo para que a gente possa entregar para vocês uma qualidade de aula bacana. Só que, se eu disser, ó, vocês vão ganhar mais em hora aula, todo mundo vai ter a mesma resposta, todo mundo vai ficar satisfeito no mesmo nível, mesmo que gere motivação nos 3 indivíduos. Essa motivação vai ser idêntica nos 3 indivíduos? Não. Então é um processo individual. Tá errado. A motivação é um processo individual, não coletivo, que envolve a intensidade, a direção e a persistência dos esforços de um indivíduo para o alcance de suas metas. Então não é um processo coletivo. Mas, Marco, mesmo numa equipe de trabalho, o processo continua sendo individualizado? Continua, porque a motivação é individual. A motivação por si só é individual, ela não é coletiva. A motivação é um caráter individual. Mesmo em grupos, a motivação continua sendo individual. Conforme a teoria da expectativa, a motivação depende da percepção do que a organização adota, mecanismos de equidade e paridade de remuneração como forma de reconhecimento do desempenho dos indivíduos que nela trabalham. E aí, galera? Não, né? Ficou bem na cara. Aqui não seria expectativa, seria a teoria da equidade. A teoria da equidade é que adota mecanismos de equidade e paridade de remuneração como forma de reconhecimento do desempenho que nela trabalham. Atente-se de novo aqui. É equidade no seguinte: eu ganho bem, trabalho muito. O outro cara ganha bem, trabalha muito. Equidade. Trabalho muito, ganho pouco. O outro cara trabalha muito e ganha pouco também. Equidade. Agora eu trabalho muito e ganho pouco. O outro cara trabalha muito e ganha muito. Inequidade. Então essa é a grande sacada. Porque a equidade ela vai estar sempre em comparação com alguém. Sempre em comparação com alguém. Então a equidade ela não se dá nessa relação aqui. Se dá nessa relação aqui em comparação com a relação dos meus outros companheiros de trabalho. Então a equidade vai se dar quando eu perceber que eu estou tendo uma relação pior ou desigual, melhor do que pior, né? Desigual do que os demais. E o que essa percepção de desigualdade ou de inequidade me dará? Vou acabar diminuindo as minhas entregas, trabalhando menos, me esforçando menos e, naturalmente, gerando menos resultados para a organização. Maravilha. A motivação depende do esforço despendido pelo empregado para atingir um resultado e do valor atribuído por ele a esse resultado. Essa premissa se refere à teoria motivacional denominada teoria, dali, bem alto, expectativa, expectância. Pessoal, normalmente, quando ele trabalhar o conceito valor atribuído, lembra que a gente trabalhou numa questão anterior, se eu conseguir localizar essa questão vai ser bacana, que ele fala aqui, ó, desempenho de esforço premiar com bons desempenhos com recompensas significativas consideradas pelos funcionários. E ele fala de teoria da expectativa. E aqui ele faz a mesma coisa. Processo coletivo. E aqui ele faz a mesma coisa. Não, aqui. Aqui ele faz a mesma coisa, ó. Atribuído valor por ele a esse resultado. A valência é exatamente o termo conceitual. Valência é o valor atribuído a mim para esse resultado.
Você pode chegar para um tio e dizer, tio, eu quero ser auditor da Receita Federal. E ele olhar para ele e dizer assim, porra, legal. Para ele não muda, para ele não faz sentido nenhum ser auditor, ele não quer ser auditor. O que muda entre você e ele? Você dá mais valor. Então o valor atribuído a esse benefício que é ser auditor da Receita, para você é maior do que o dele. Então você tem mais valência, esse objetivo tem mais valência para você do que para ele. Por isso que motivação é algo individualizado. Porque, pô, você pode dar muito valor, mas seu tio não. Então seu tio jamais se sentiria motivado a passar num concurso desse, a estudar, né? Para um concurso desses, enquanto você diariamente acorda cedo todos os dias buscando esse objetivo. Beleza? O significado do trabalho é um importante mediador na relação entre motivação e desempenho. Para isso, o indivíduo deve entender que seu trabalho é importante e significativo e perceber-se como responsável do esforço despendido. Essa aqui, vamos lá, né? Vamos lá, essa aqui é uma questão que é praticamente de bom senso, né? Não é nenhuma questão conceitual, é uma questão de bom senso. Você consegue com tranquilidade matar, né? O trabalho é importante medidor da relação de motivação e de desempenho. Se o trabalho é importante, é significativo, naturalmente, ele vai perceber isso como algo positivo. Tá? Muitas das questões acabam sendo um pouco de interpretação da nossa parte. Essa aqui, eu quero muita atenção de vocês, tá? Vou dar um tempinho para que vocês pensem ela com calma. Vou ler em conjunto, dou um tempo e depois a gente bate a resposta juntos. Os construtos da teoria da expectância de Vroom podem ser representados da seguinte forma. O indivíduo deseja a promoção, vou ajudar vocês aqui, e para isso ele vai ter, o nome disso é instrumentalidade. Perfeito? Foi. Passa a estender seu horário de trabalho. Então ele coloca aqui, vou colocar como aumento de trabalho. O aumento de trabalho é o que, segundo a questão, a gente chama de valência. Pois acredita que assim poderá ser promovido. Então, promovido, promoção. Então, ele acredita na promoção nesse caso. A expectativa dele é ser promovido. Então, promoção é instrumentalidade. E ser promovido é, no caso, que ele propõe como expectância. Perfeito? Certo ou errado isso, pessoal? Reflete aí comigo. Pensa com calma. Até facilitei aqui fazendo esse esqueminha para vocês. Questão bem nova da Anatel. É impressionante como minha letra é ruim, mas eu acredito que deu para entender, né? Não posso culpar a caneta porque ela é ruim até no caderno, mas espero que tenha ficado claro. Então vamos lá, vamos por certo ou errado. Vamos lá, por que está errado? Primeiro ponto, promoção é valência. Tá? Se eu desejo alguma coisa, lembra, eu dou valor ao objetivo. Mesmo exemplo que eu dei da Receita Federal. A valência que você dá para o objetivo de ser auditor. Então, eu desejo ser aprovado. Essa é a valência. Não é a instrumentalidade. A instrumentalidade é o meio que eu utilizo para alcançar o meu objetivo, que seria o estender o horário de trabalho. Então, no fundo, ele inverteu, tá? Ele inverteu aqui. E, claro, ser promovido é a expectativa de ser promovido. Aí está correto. Aí está correto. Então, de novo, a valência é o valor que eu dou ao meu objetivo. Então, eu desejo uma promoção. Eu quero aquilo. Eu quero ser auditor. Valência. Passo a estudar para concurso. Instrumentalidade. A instrumentalidade, então eu tenho a valência aqui. A valência, que é o objetivo que eu desejo. Então, aqui está o meu desejo. O meio que eu uso para alcançar esse desejo, seja estendendo o horário de trabalho para ser promovido, ou, muitas vezes também, estudando para concurso, para se tornar auditor, é o que a gente chama de instrumentalidade. Talidade. E aí, claro, ao ser promovido, esse é o meu desejo, conforme eu vou melhorando os meus resultados, a minha expectância vai aumentando, por quê? Eu vou aumentando a probabilidade de socorrer na minha cabeça. Tá? Por que é subjetiva
a probabilidade subjetiva. O que eu quero dizer com isso? É que eu vou me percebendo mais próximo do resultado. Tá? Basicamente isso, vou me percebendo mais próximo do resultado. Essa questão, pessoal, para mim, na explicação do conceito de teoria da expectância, primordial. Primordial. É uma questão maravilhosa, porque ela trabalha o conceito, o exemplo, você aplica o conceito no exemplo, e aí é maravilhoso. Gosto muito dessa questão por causa disso, né? Graças a Deus, a gente que é professor, às vezes torce por algumas questões, comemora algumas questões, que são questões bem conceituais, elas são as questões redondinhas para que a gente possa aparecer na nossa aula. Então é aquela questão que eu falo, que bom, graças a Deus, Cécio, obrigado por essa questão, porque ela vai encaixar, ela entra redondo na aula e consegue explicar com bastante competência, auxiliar bastante na didática da nossa aula aqui. Vamos lá. De acordo com a hierarquia das necessidades proposta por Maslow, uma pessoa que trabalha com empenho para conseguir de seu chefe imediato reconhecimento e autonomia é motivada pelas necessidades ou pela necessidade de autoestima. A autoestima a gente também chama de ego, lembre disso, e perceba, esse ego ele anda tanto eu me sentir bem, quanto o indivíduo se sentir bem. Por exemplo, sou professor de concurso público, professor de administração. O ego é a estima, né? É tanto a autoestima, eu me sentindo bem como professor, poxa, eu sei que eu sou um bom professor, eu me esforço para tal, quanto vocês me dizendo que eu sou um bom professor. Então, a estima, ela opera dos dois lados. Eu me sentindo bem no que eu faço, me sentindo confiante para fazer o que eu faço, e vocês me trazendo essa confiança. No caso, né, aqui ele trabalha das duas formas. O reconhecimento seria do chefe para ele, então o chefe iria trazer esse reconhecimento para ele, ele iria se sentir melhor, e a autonomia, que é ele se sentir cada vez mais apto para exercer o trabalho dele, né, cada vez mais apto para exercer o trabalho dele, tá bom? Vamos mais um pouquinho. A motivação para o trabalho deve estar diretamente relacionada a sistemas de recompensas em que os ganhos são equitativos do ponto de vista interno e competitivos do ponto de vista externo à organização, para que haja elevados patamares de desempenho e autoeficácia por parte das pessoas. E aí? Significa, primeiro, aqui a gente tem alguns erros conceituais que tornam errado. Autoeficácia está mais relacionada aos objetivos e não tanto às recompensas ou ganhos. E outra coisa, a motivação deve estar diretamente relacionada à recompensa? Sempre, aí o que a banca quer dizer pra gente? Sempre que eu recompensar, eu tenho motivação? Poxa, acabei de falar que ela é individualizada. Nunca vai operar, pessoal, não para dizer nunca, né? Fala nunca, diga nunca, mas nunca, eu não consigo operar com sempre que isso acontecer, vou ter motivação. Sempre que aquilo acontecer, vou ter motivação. Por que não? Porque ela é individualizada. Então pode ser que isso traga motivação? Pode. Há grandes chances, mas eu posso afirmar que vai causar porque causou no fulano, causará no ciclano? Não. Tá bom? Vamos lá. De acordo com a teoria da autoeficácia, ou fixação dos objetivos, a motivação para o trabalho ocorre quando objetivos e metas são previamente estabelecidos e as respectivas recompensas são definidas pela organização, com ou sem a participação das pessoas envolvidas. Bom, aqui a gente tem um erro conceitual bem flagrante, né? Por quê? A teoria da fixação dos objetivos propõe que ao fixar um objetivo eu vou ter vontade, vou estar motivado para correr atrás. Mas não somente do objetivo, mas principalmente a percepção do presente com o futuro quando eu tiver esse objetivo alcançado.
tá? Então, a teoria da fixação dos objetivos ou da autoeficácia, ela propõe tanto que a fixação desse objetivo gera uma motivação, quanto a fixação e principalmente a percepção de que se eu alcançar esse objetivo a minha vida vai ser melhor, aí eu também tenho uma compreensão de que há aqui, né, a compreensão de que eu vou melhorar de vida. Então isso também gerará uma motivação. Beleza? Beleza. A motivação pode ser entendida, a motivação é entendida como um processo psicológico relacionado à hierarquia das necessidades humanas, pode ser corretamente descrita como a necessidade de, vamos lá, crescimento que corresponde à alta realização, pertença social, aquela de pertencimento a grupos e reconhecimento da sua identidade social, existência, que corresponde à fisiologia humana e à segurança material, relacionamento, que corresponde àquela relativa a interações sociais de percepção de estima. E agora? Olha o erro que muita gente tem, Marco, eu acho que A, B, C, D estão certas. Por quê? Olha o problema. A motivação relacionada à hierarquia, ela é somente uma desses pontos aqui? Ou ela, em diferentes níveis, tem uma característica diferente entre si e gera uma distinção a depender do nível que eu estou tratando? Lembra que eu falei para você? Eu tenho 5 necessidades na pirâmide maslóvica. As primeiras, elas são mais simples. As necessidades fisiológicas e de segurança, muito provavelmente nós compartilhamos entre nós. As necessidades são próprias, são próximas. Agora, as secundárias, elas passam a ser mais complexas. Nesse sentido, cabe eu dizer que há diferentes níveis de complexidade. Eu não posso dizer que é correto o crescimento, ou pertença social, ou existência, ou relacionamento. Todas as conexões que foram feitas aqui estão corretas. Crescimento é autorrealização, pertença social é social, existência está relacionada à segurança e à fisiologia, relacionamento também a interações sociais. Mas nenhuma delas é sozinha a motivação. A motivação é a soma delas. Em diferentes níveis de complexidade, caracteriza a natureza humana e a sua satisfação de forma holística. O que é forma holística? Só para que a gente possa não deixar nada passar aqui. Forma holística é enxergar a sociedade como um todo. Tá? Enxergando como um todo. Vamos lá. Os valores humânicos básicos são um construto motivacional. Têm sido estudados por várias áreas do conhecimento para predizer atitudes e comportamentos, bem como para justificar o curso e as tomadas de ação. Os valores humanos, valores aqueles relacionados à busca de melhora de qualidade de vida, têm sido estudado para tentar predizer atitudes e comportamentos. Como eu falei para você bem no início da aula, que eu disse que o objetivo das teorias motivacionais era justamente predizer comportamento, para que a gente pudesse estimular as pessoas e entender como que elas se motivam. Ao entender como que elas se motivam, a gente consegue compreender o funcionamento dessas. Show? A teoria de reforço das necessidades, da avaliação cognitiva, da equidade, da expectativa são consideradas teorias de motivação. Tranquilo, né? Trabalhamos todas essas aí. Show de bola. De acordo com a teoria de reforço, um funcionário estará motivado a empregar um alto nível de esforço quando acreditar que isso o levará a uma boa avaliação de desempenho, que por essa avaliação se traduzirá em recompensas organizacionais como promoção, prêmios ou aumentos, e que essas recompensas vão satisfazer suas metas pessoais. Pessoal, a teoria do reforço, lembra a teoria do reforço, tá? É aquela teoria que propõe que há duas formas do indivíduo trabalhar. Ou eu encorajo o indivíduo
através do reforço positivo ou negativo, ou eu desencorajo o indivíduo, porque eu não quero que ele tenha mais aquele comportamento, através do reforço, através da punição ou da extinção. Então, aqui não tem uma relação tão grande do indivíduo para a organização, e sim da organização para o indivíduo. É a organização que vai eleger quando ou quanto esse indivíduo vai receber da organização, entendeu? Então, assim, a organização que elege, eu quero que você continue fazendo isso. Então, ao continuar fazendo isso, você vai receber você vai receber um reforço para continuar fazendo isso. E também a organização que elege, eu não quero mais que você faça isso. E aí eu retiro, vou acabar punindo ou vou extinguir algum direito dele. Então a teoria do reforço está muito mais relacionada ao que a organização quer do funcionário do que ao contrário. A motivação, segundo a teoria da equidade, ocorre quando as pessoas buscam corrigir as situações em que existia injustiça ou desigualdade por acreditarem nos valores pessoais de justiça nas relações sociais de trabalho. Perfeito, né? Quando eu percebo uma inequidade, eu como colaborador vou minimizar e vou diminuir o meu esforço para alcançar os meus resultados. Porém, eu como empregador, como organização, vou buscar, na medida do possível, claro, minimizar, diminuir ao máximo as inequidades ou as percepções de injustiça para que eu possa ter sempre indivíduos motivados, indivíduos que buscam melhorar e aumentar o seu desempenho dentro da organização. Segundo a teoria da expectativa, se uma pessoa acredita que é capaz de concluir uma tarefa com êxito, isso a torna mais motivada para o trabalho. Perceba que aqui há uma relação de instrumentalidade com a expectância de alcançar. Expectativa. Quanto mais eu perceber que eu sou capaz de concluir alguma tarefa, maior vai ser a minha motivação. A motivação na teoria da expectância está intimamente relacionada a 3 aspectos. A valência, ou seja, ao valor que eu dou para o alcance daquela meta, a instrumentalidade, que é o meio que eu uso para alcançar aquela meta, e naturalmente a minha expectativa, que é quanto maior a minha habilidade, quanto mais eu vou percebendo que eu estou ficando melhor, eu vou fazer o quê? Vou perceber que eu estou mais próximo. E aí eu vou me sentir mais capaz de alcançar aquele objetivo, e ao me sentir cada vez mais capaz de alcançar aquele objetivo, naturalmente eu vou me sentir mais motivado. Certo? Finalizando aqui, confraternizações com colegas de trabalho, recompensas justas de desempenho e oportunidade de trabalhar em projetos que articulem as habilidades e os interesses dos funcionários exemplificam ações convergentes com as necessidades de ordem superior prescritas na teoria maslowica. Então vamos lá. A recompensa justa, trabalhar com colega de trabalho, oportunidade em projetos que trabalhem as suas habilidades, estão relacionados ao topo da pirâmide maslowica. Claro, aí a gente está falando bastante de estima sociais por causa dos trabalhos dos funcionários e principalmente a autorrealização. São pontos que estão convergentes com aquilo que propõe a nossa teoria maslowica. Beleza, gente? Então, nesse primeiro momento de questões, eu procurei trabalhar um pouco as questões CESP, tá? Sempre que surgirem dúvidas, é importante que vocês entrem em contato com a gente para que a gente possa entender um pouco. A gente viu aqui que não são questões tão complicadas, as questões acabam tendo um raciocínio mais linear, a gente consegue, a partir de uma análise calma das questões, trabalhar e expor para as pessoas o que mais aparece de uma questão para outra. Tá? Então você percebeu naturalmente que a CESP tem uma cadência bem importante para a pirâmide maslowica, gosta bastante de expectância e principalmente os conceitos mais gerais do ponto de vista da motivação aparecem bastante, tá bom? Roda a vinheta.